Ricardo, bom dia para você. Bom dia para você, Fernanda, e para os nossos ouvintes, começando esse 1º de setembro, né, minha amiga? Isso aí, e atendendo os nossos ouvintes. Olha, eu tenho de perguntas aqui sobre manutenção, tô passando a bola para ti, ok? Vamos lá. Ó, vou começar com o Alexandre. Ele pergunta o seguinte: de quanto em quanto tempo eu devo fazer manutenção do meu veículo? Muito bom, Alexandre. Olha, a manutenção do carro, geralmente, ela começa com de 10 em 10 mil quilômetros. Você compra um carro novo, você vai fazer a primeira manutenção com 10 mil quilômetros ou um ano, o que ocorrer primeiro. Quando eu comprei meu primeiro Fusca, meu pai, era 1.000 quilômetros, então já dá para falar um pouquinho da minha idade, né? E isso foi melhorando bastante, a tecnologia foi melhorando, e hoje nós temos aí a primeira revisão de 10 em 10. O manual do fabricante, ele traz o plano de manutenção. O carro na garantia também, passando para os nossos ouvintes, deve ser feito na rede autorizada. Está na garantia, tem que fazer as primeiras na rede autorizada. Ok, Fernanda? Ok, tô te ouvindo. E os carros elétricos já estão começando aí de 20 em 20 mil quilômetros a primeira revisão. Então, tem que manter a manutenção, o plano de manutenção, que é muito importante, mas em média de 10 em 10 mil quilômetros. Isso é concessionária, né? Ou é regra geral para todo mundo? É regra geral, é regra geral. Agora, tem alguns detalhes. Se você colocar um óleo, que é um óleo mineral, um óleo mais barato, ele vai lhe pedir de 5 em 5 mil quilômetros. Não necessita fazer a revisão no carro inteiro, porque tem aquela revisão programada. Mas a troca do óleo, sim, de 5 em 5. Vamos falar um pouquinho, talvez, mais na frente sobre isso, de acordo com as perguntas. Entendido. O Fábio está perguntando o seguinte, ele diz que ele nunca fez manutenção de ar-condicionado. E por que é importante fazer? Muito importante essa pergunta. O que acontece, Fernanda e Fábio? O sistema de ar-condicionado, muitas vezes, ele é deixado de lado. Mas ele exige manutenção, né? E é muito importante que você o faça de maneira correta. Os filtros sujos, a falta do gás refrigerante, que é chamado o nome do gás que vai dentro do sistema do ar-condicionado, e tudo isso ele pode danificar, se você não o fizer, pode danificar o desempenho do ar-condicionado, comprometendo o conforto e a eficiência do veículo. Além disso, o ar-condicionado sem manutenção, ele acumula mofo, bactérias, e você vai perder a qualidade do ar dentro do carro. A manutenção do ar-condicionado deve ser feita periodicamente, de acordo com o manual do fabricante. É muito importante. Muitas pessoas acabam esquecendo. Muito bem lembrado, Fábio. Olha só, trocar o filtro resolve? O filtro do ar-condicionado, que é chamado de filtro de pólen, ou do ar-condicionado, que eu gosto de falar de maneira muito simples para os nossos ouvintes, ele precisa ser trocado. E muita gente acaba esquecendo desse filtro, ou então o reparador, por sua vez, fica mais na coisa do óleo, do filtro do ar, filtro de gasolina, do óleo, e esquece que ali no porta-luva, por debaixo, geralmente, tem um filtro de pólen. É necessário a troca. É fácil de se trocar, e muitas vezes quando a gente tira, a gente encontra mosquito, a gente encontra folha, a gente encontra uma série de detritos que entra pela churrasqueira, que é chamado de maneira simples, ali no para-brisa dianteiro, aqueles furinhos ali, ela se acumula ali, ela consegue passar e ele fica preso no filtro de ar. Muitos filtros, muito ar-condicionado, acabam acumulando bactérias devido a esse acúmulo de sujeira no filtro de ar. É importante que o troque também. Mais uma chegando do João. Qual é o intervalo adequado para realizar a troca de óleo? João, a troca do óleo, ele deve ser feita crucialmente do carro de tempos em tempos. E aí você deve trocar esse óleo, é a pergunta que eu estava respondendo lá em cima. Isso. Geralmente é trocado de 5 em 5 mil quilômetros se você colocar um óleo mineral, podendo chegar até 7.500 quilômetros, né? Você pode trocá-lo de 6 em 6 meses, o que chegar primeiro. Porque geralmente a pessoa roda 1.000 quilômetros por mês. Agora, eu não rodo 1.000 quilômetros por mês. Então você pode alongar um pouquinho mais. Agora, se você colocar um óleo semissintético ou 100% sintético, aí você aumenta mais esse prazo, podendo jogar para 10.000 quilômetros. Então, é necessário que você verifique o manual do proprietário, lá do teu carro, você vai obter essas informações e você vai ver o período de troca também.
Outra coisa importante, João, é importante colocar o óleo recomendado pelo fabricante. O problema que aconteceu com essas correias banhadas em óleo do Onix, da GM, foi porque as pessoas não colocaram o óleo especificado. Então ele colocou outro tipo de óleo, a correia derreteu, a correia não aceitou quimicamente aquele tipo de óleo que ele não estava preparado para outra composição do óleo. Então é importante que você troque o óleo de acordo com a especificação do fabricante. E a Mônica pergunta como é que a gente identifica vazamento de óleo. Ah, perfeito. Não é muito fácil, mas eu vou dar aqui algumas dicas. Se você tiver um vazamento um pouco mais complexo, que ele é um merejamento e vai perdendo esse óleo, então ele vai passando para descarga, você acaba não vendo. Mas geralmente, se você estaciona sempre na tua garagem, a garagem que não tem rodízio, é aquela tua garagem, você quando puxar o carro um pouquinho para trás, vai lá e verifica se tem 1 ou 2 gotas de óleo, se caiu o óleo ali. Ele pode ser o óleo do motor, pode ser o óleo da caixa, pode ser o óleo de freio. Ah, tá vazando perto da roda. Ele tá com um vazamento de óleo de freio. Então tá vazando pelo tambor, tá vazando pelo cilindro ali, ele acaba indo na direção da roda, onde o carro fica estacionado. Se já é um pouco mais no meio, na parte do motor, na parte frontal, ela tá vazando ali no motor. Ah, é um óleo vermelho, pode ser um óleo hidráulico, pode ser um óleo da caixa de marcha. Então é necessário que você verifique no estacionamento onde você para. Abrindo o motor, você também pode ver ali em cima, naquela parte onde tem o cabeçote, a tampa de válvula. Geralmente quando começa com merejamento, Fernanda. Ele começa de maneira muito leve, a não ser que você passe no quebra-mola e você danifique o cárter, ou a chapa do kart, pega ali e tal, aí vaza um pouco mais. Mas é importante que você sempre esteja atento a isso, abrindo lá o motor de vez em quando, para tirar aquele monte de folha que se acumula ali em cima, e verificar também se não tem nenhum tipo de vazamento. Outra coisa é o líquido de arrefecimento, que eu costumo chamar de maneira simples, o líquido do radiador. Verifica ali, tem um reservatório do lado, verifica se ele está no nível, está lá nível máximo, nível mínimo, confere. O nível também do óleo de freio também tem um nível mínimo, nível máximo. Geralmente ele fica ali na frente do volante, geralmente fica ali naquela posição do líquido radiador, ou ele fica na direita, ou ele fica na esquerda do radiador, olhando o carro de maneira frontal ali. Então é muito importante que você assim o faça, para que já chegue para o mecânico e fale, meu carro eu estou achando que está vazando, está com nível baixo, dando a dica para ele para fazer a manutenção de maneira mais correta. O Carlos, falta de alinhamento, balanceamento, calibragem, como é que isso desgasta o pneu? Boa, Carlos. Olha só, desgasta, com certeza. Se você andar com o carro com o pneu descalibrado ou desalinhado, vai gastar o pneu. E é necessário você calibrar os pneus no mínimo 1 vez por mês. Algumas recomendações falam, toda semana, 15 dias, com a correria do nosso dia a dia, muitas vezes não dá. Então, eu acredito que de mês em mês você pode parar na hora que for abastecer, calibrar. É claro que tem alguns carros, Fernando, que já tem aquele pista onde tem um sensor ali. No próprio painel você já verifica. O meu traseiro esquerdo está com menos libra, então eu vou precisar calibrar. Então você já tem carros premium que já tem essa condição. Agora, você não tendo isso, é necessário que você de mês em mês vá lá e calibre. Agora, começou a puxar para a direita ou para a esquerda, numa linha reta e tal, você sentiu, deixou o volante assim nas pontas dos dedos, é necessário que você faça o alinhamento e balanceamento do carro, desse pneu, para que você não possa começar a ter a vida útil do pneu um pouco menor. É necessário fazer o alinhamento e balanceamento. Ricardo, o Gustavo pergunta o seguinte, quando eu compro um carro usado, eu tenho que trocar a correia dentada dele? Poxa, Gustavo, importante essa sua pergunta. Muitas pessoas acabam comprando um carro e ele, quando vai conversar com o antigo dono não tem um histórico. Ele esqueceu, ele não sabe quando ele trocou essa correia dentada. Então, se ele não tem, ele não sabe, é uma quilometragem que já está assim, chegando a 80 mil quilômetros, 90 mil quilômetros, precisa trocar, não se arrisque. Vai lá, procura um mecânico da tua confiança e apresente para ele, olha, eu gostaria de trocar a correia dentada do meu carro, porque eu comprei esse carro recentemente e não sei se o antigo dono trocou essa correia dentada. Vai ficar muito mais barato você trocar essa correia dentada do que ela quebrar em funcionamento, danificando as válvulas, empenando as válvulas do motor
e aí o prejuízo passa a ser grande. Viu, Gustavo? Fica atento a isso. Vamos para o Rogério. O que fazer quando a luz do motor acende no painel, hein? É verdade, Rogério, de vez em quando essa luz acende. Eu não sei se você está falando da luz do motor ou a luz de anomalia, eu vou falar dos dois. Quando a luz do motor, que tem um motor ali, ela acende, conhecida também como a luz da injeção ou a luz da anomalia, é um sinal que o sistema de gerenciamento do motor detectou um problema. Então ele tem um problema ali na configuração do carro que você precisa reparar. Então, quando essa luz acende, é importante levar um mecânico da sua confiança para fazer um diagnóstico completo e determinar a causa desse problema. Se você ignorar essa luz, você pode ter danos maiores e mais sérios no seu carro. Agora, se for aquela luzinha do óleo, né, que todo mundo já conhece, aquela antiga que não mudou nunca desde quando o carro é carro, essa luz do óleo, você tem que parar o carro imediatamente. É porque o carro parou de lubrificar. Pode ser a bomba do óleo, pode ser falta de óleo, pode ser um entupimento. Pare para você não danificar o motor por completo. Nossa, tem mais, hein? Não para de chegar. Vamos lá, deixa eu tentar ajudar todo mundo. A Luana. Meu carro tá fazendo um barulho quando eu freio. É pastilha? Pode ser pastilha de freio. Se o barulho for muito forte, Luana, viu, Fernanda? Se o barulho for muito forte, como ferro com ferro, um atrito muito forte, pode ser a pastilha que já acabou. Ela já está comendo ali ferro com ferro. O disco com ferro e a pastilha que tem um amianto, mas logo depois da capa dela tem um ferro ali. Então, aquele barulho é muito forte. Você pode ficar sem freio, viu, Luana? Tome cuidado. Então, agora, se começa, quando você vai parar na garagem e já está estacionando o carro, ele dá um pequeno chiado, pode ser que a pastilha esteja se acomodando ao disco ou até mesmo uma pastilha de má qualidade. E aí ela acaba chiando, porque a pastilha original, Fernanda, é muito caro. Então as pessoas acabam comprando a pastilha um pouco mais barata, com menos qualidade, e ela acaba chiando. Isso é normal, chia mesmo, faz um barulhinho. Na hora que você está parando o carro na garagem, você escuta um chiadinho. Isso aí é o atrito na parte final, quando o carro está parando. A Ana está com dificuldades na hora de passar marchas. Às vezes a marcha não entra. O que será? Olha só, Ana, pode ser a embreagem quando está baixa, é preciso levar no seu mecânico. Eu vou pelo mais simples, tá, Ana? A embreagem baixa, você vai ao mecânico, pede para ele regular a embreagem. Deu regulagem, você vai voltar a ter tranquilidade na hora de passar as marchas. Pronto, não gastou nada, o mecânico geralmente não cobra, ele vai afrouxar lá uma coisinha ou outra e faz uma regulagem. Tem carros que não tem como regular, mas a maioria dos carros tem. Agora, se ele perceber que não tem regulagem mais, houve um desgaste no conjunto de embreagem, aí o conjunto está todo comprometido. É necessário fazer a troca do conjunto completo, que é o disco colar e o platô de embreagem. É um pouquinho mais caro, mas aí a vida útil dele já acabou. É necessário fazer a troca, viu, Ana? Eita, olha só, olha o problema da Aline. Preciso trocar os meus 2 pneus dianteiros, mas não encontro da marca. Neste caso, eu posso ter 2 dianteiros de uma marca diferente dos demais? Pode sim, sem problema algum. Está acontecendo muito, viu, Aline? O que está acontecendo? Você, hoje com esse mercado aberto, tem pneu que está vindo do mundo inteiro e ele vem com o nome, vem com a marca e vem com o desenho. Aí ele parou de fabricar, ou então você não encontrou, você pode estar colocando outro. Aí o ideal é que você faça como você falou, coloque 2 dianteiros ou 2 na traseiras ali e troque de 2 em 2. Não vai ter problema nenhum, não. A loja vai te recomendar e vai resolver o teu problema. O Tony disse que ele tinha um Onix 2021 que rodou mais de 80 mil quilômetros. Fez todas as revisões na autorizada, só que a correia quebrou. Será que foi o óleo fora de especificação? Pergunta ele. Pode ser, Tony. Pode ser. Você fez todas as revisões. Se ele colocou... Aí é que tá. Se você fez todas as revisões na concessionária, com certeza ele botou um óleo especificado pelo fabricante. Uhum. Então vale a pena a garantia você voltar lá e dizer para eles, olha, eu fiz todas as revisões aqui, quem trocou o óleo foi vocês. Então é necessário que vocês verifiquem o que aconteceu. Okay. Geralmente é isso, né? Então se foi feito, alguma coisa aconteceu, porque deveria ter trocado essa correia no tempo certo. Ricardo, eu já fico aqui, olha, já deixando na companhia o Franco, o Eliseu, o Ale, o Gledson, o Edson, a Giana que está te elogiando e o Gerson para a próxima segunda-feira.
Maravilha, Alexandre, Fábio, João, Mônica, Carlos, Gustavo, Rogério, Luana, Aline, Ana e Tony, obrigado. Até semana que vem, um forte abraço.